Convido os irmãos a ficarem de pé. E abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1. Agora à noite estarei expondo, com a graça de Deus, os versos 4 e 5, mas vou ler toda a introdução de João, que envolve os 18 dos versos. Diz assim a palavra do Senhor: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Do Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse: o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existiu antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Vamos fechar os olhos e vamos orar. Deus bendito, Deus santo, Deus glorioso, bendito de eternidade a eternidade, para onde iremos, Senhor, se Tu tens a palavra de vida eterna? Nós te louvamos porque o Senhor, de forma muito graciosa, nos tem trazido mais uma vez a este local para nos falar, Senhor, por meio da Tua palavra. Nós te pedimos nesse momento que o Senhor seja muito gracioso para conosco, gracioso mesmo, Senhor, a ponto de receber de nós o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor, os nossos cânticos, a intenção, Senhor, que está no nosso coração de adorar somente o Teu nome e Te servir, Senhor. Mesmo reconhecendo toda a nossa pequenez, todas as nossas mazelas, todos os nossos pecados, nós Te damos graças, porque aprove a Ti nos comunicar vida eterna, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Teu Filho unigênito, a segunda pessoa da Trindade Santa, Senhor. Por isso que nós nos encontramos alegres nesta noite, porque quando o Senhor nos alcançou, não tínhamos absolutamente nada, Senhor, a Te oferecer, andávamos perdidos no mundo, como acabamos de cantar, nos encontrávamos na condição de pobre, cego, perdido, mas o Senhor nos quis alcançar com a Tua mão graciosa, com o Teu amor eterno, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas falhas, as nossas negligências, a nossa rebeldia, a Tua palavra, e nos dá, Senhor, cada vez mais do Teu Espírito Santo, que Ele, neste momento, possa estar dirigindo a mim na pregação da Tua palavra, aos irmãos, na audição da mesma, que tudo, Senhor, que façamos aqui seja para a glória do Teu nome, para a exaltação da Tua pessoa, porque Tu és o único Deus digno de honra, de glória, Tu és o único Deus verdadeiro, Pai. Olha também para os irmãos
que se encontram enfermos e desanimados e sentem dores por alguma outra razão, que o Senhor esteja consolando esses irmãos, principalmente aqueles que não podem estar conosco, mas que gostariam de estar aqui. Olha para eles, Senhor, tem misericórdia deles também, restaura a saúde deles, Tu és o dono da vida, Tu és o autor da vida, Tu és aquele que concede a vida, então que o Senhor esteja restaurando, Senhor, a saúde desses irmãos de conformidade com a Tua vontade. Abençoa, Pai, a todos nós, em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Irmãos, podem sentar. De seus irmãos, agora vou estar expondo os versos 4 e 5. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. A nível de introdução, eu pensei que eu poderia pedir que os diáconos apagassem todas as luzes do templo. Aí ficasse escuro aqui e depois, então, pedisse novamente que alguém acendesse a luz ali. Mas eu acho que fugiria do bom senso, isso traria constrangimento a alguns. Até porque eu penso que basta falar da luz e do escuro. Qualquer criança aqui presente sabe a verdade de que a luz prevalece sempre no escuro, ou na escuridão, ou nas trevas. Por mais escuro que esteja, por mais breu que haja, uma luzinha, uma lanterninha, uma lâmpada, uma vela acesa, o destaque é sempre para aquela luz. O texto que eu vou estar considerando agora, eu já li os versos 3 e 4, falam exatamente de luz. E falam aqui da luz que ilumina os homens. Eu li todo o prólogo, toda a introdução, que abrange os 18 versos, porque esses versículos se encontram aqui na introdução do Evangelho do apóstolo João. Domingo passado, domingo retrasado, eu fiz a introdução ao Evangelho, destacando algumas diferenças que há entre o Evangelho de João, conhecido como o quarto Evangelho. Ele difere em muitos pontos dos três primeiros evangelhos, conhecidos como evangelhos sinóticos. E domingo passado comecei necessariamente a expor os versos quando considerei com os irmãos os três primeiros versos, onde eu afirmei aos irmãos que João se refere a Jesus Cristo logo no início do seu evangelho. O verbo aqui é Jesus Cristo. A palavra logos é traduzida por verbo, palavra, tem o sentido de discurso, ensino, fala, enfim. E eu expliquei aos irmãos que o verbo aqui é uma referência feita a Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade Santa, porque é Cristo, assim como um discurso, uma fala, um ensino revela o caráter de quem pensa, a plenitude de quem pensa, Cristo revela a vontade de Deus, revela a mente de Deus, os propósitos, os desígnios de Deus desde a eternidade. E nos três primeiros versos, João, sob a inspiração do Espírito Santo, nos disse que Jesus, que é o Verbo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele estava no princípio com Deus, ele estava desde o início, e afirmei aos irmãos, não apenas no início da criação, mas desde a eternidade ele estava com Deus. Ele é Deus, o Verbo é Deus, ele era Deus, ele usa o passado, porque ele se refere ao princípio, mas ele é Deus e ele criou todas as coisas pelo seu próprio poder. E agora, nos versos 4 e 5, João nos diz, ou nos apresenta esse verbo, que nós já sabemos que é o nosso Senhor Jesus Cristo, como vida e como luz. Ele usa figuras, não é, para tentar explicar de forma humana o que é Cristo, quem é Cristo e quais são os seus atributos e qual é a sua missão neste mundo. Ele vai desenvolver tudo isso que nós estamos considerando aqui no prólogo, na introdução, durante todo o seu evangelho. E aqui nesses versos 3 e 4, os irmãos podem observar que primeiro João nos diz que a vida estava nele, isto é, a vida estava no Verbo, a vida estava em Cristo. Depois ele diz que a vida era a luz dos homens. E em terceiro lugar, que a luz venceu as trevas, que as trevas não prevaleceram contra a luz. Eu quero considerar de forma breve esses dois primeiros versos sobre o tema Jesus, a luz, a vida e luz dos homens. Jesus, a vida e a luz dos homens. Quando nós lemos os
versículos 4 e 5. Irmãos, nós entendemos que a referência que João faz aqui é tanto a presença de Jesus Cristo no princípio de tudo, como nós já ressaltamos nos 3 primeiros versículos, como também João se refere aqui nesses versos 4 e 5, ele se refere também ao momento pós-queda, o momento em que o homem, depois de ser criado, caiu em pecado. Eu vou estar elucidando isso aos irmãos. Vejam que ele diz, a vida estava nele. Quando estava nele? No princípio. E a vida era a luz dos homens. Então, ele se refere ao princípio da criação de tudo, e ele se refere também a um momento após a criação do homem, porque ele diz, a vida estava nele, e essa luz, que é a vida, né? A vida era a luz dos homens. A vida estava em Jesus, a vida era o próprio Senhor Jesus. Como eu já disse, na eternidade, porque ele criou todas as coisas. Nós podemos voltar, nós fizemos isso no domingo passado, e quero enfatizar novamente essa verdade olhando para Gênesis capítulo 1. Irmãos conhecem bem a narrativa, eu não vou ler esses versículos, mas apenas chamar a atenção para alguns versos, porque nós temos aprendido no prólogo do Evangelho de João, na introdução do Evangelho de João, que Jesus Cristo estava no princípio, que ele é Deus. Ele era Deus, naquele princípio ele é Deus, permanecendo Deus, e ele criou todas as coisas. Não há nenhum problema para nós, não há nenhuma heresia para nós, se nós olharmos para o início do livro de Gênesis e, de uma forma didática, nós substituirmos a palavra Deus por Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é Deus. Quando nós lemos no versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, à luz de toda a revelação que nós temos, eu me refiro a toda a Escritura Sagrada, nós sabemos que esse Deus, ele é único, ele é verdadeiro, mas ele subsiste em 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tanto é que no versículo 2, nós logo lemos, a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então temos Deus Pai, temos Deus Espírito Santo. Olhando para João capítulo 1, versículos 1 a 3, encontramos Cristo também na criação. O nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo é o Deus que se revela nas páginas do Antigo Testamento de uma forma distinta da época do Novo Testamento, na segunda dispensação da graça, é verdade. Eu dizia, nós podemos substituir, nós podemos ler Gênesis 1, no princípio criou Jesus Cristo os céus e a terra. Versículo 3, disse Jesus, haja luz, e houve luz. Versículo 6, disse Jesus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Jesus Cristo o firmamento. E separação entre as águas debaixo do firmamento. Versículo 9, disse também Jesus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E assim se fez. Versículo 11, e disse Jesus, produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas. Versículo 14, disse também Jesus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus. Versículo 20, disse também Jesus, povoem-se as águas. Versículo 22, e Jesus os abençoou, dizendo, sede fecundos, aqui são os animais que são criados, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares. Versículo 24, disse também Jesus, produza a terra seres viventes. Verso 26, também disse Jesus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O verso 26 envolve as 3 pessoas da Trindade Santa. Quem disse isso? Disse o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem, a nossa semelhança. No verso 28, Jesus Cristo os abençoou e lhes disse. Verso 29, disse Jesus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas. Verso 31, viu Jesus tudo quanto fizera. No verso 3 do capítulo 2, e abençoou Jesus o dia 7º, santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Não temos nenhuma dificuldade de ver Cristo aqui. Eu não estou dizendo que o texto hebraico está falando de Jesus Cristo. Não está. Ele traz a palavra Elohim. E Elohim é um substantivo plural no hebraico. No original, quando aparece a palavra Elohim, o verbo vem no plural. O verbo vem no plural, porque já está implícito nele uma pluralidade, que naquele início ainda não estava revelada.
mas nós vamos lendo as Escrituras e nós encontramos as três pessoas da Trindade Santa, sendo um só Deus, mistério para toda a compreensão humana. Pois bem, Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo criou todas as coisas. As coisas foram criadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que ele é apresentado no versículo 4 como a vida também. Porque todas as coisas foram criadas por ele, isto é, todas as coisas passaram a ter vida, passaram a existir por causa do poder que há em Cristo Jesus. Eu disse domingo passado, quando estava afirmando que Jesus é Deus, à luz do que o Evangelho diz, que Jesus tem que ser Deus, porque se ele não for Deus, na lógica, no raciocínio da revelação, se Jesus não é Deus, ele não pode salvar pecador. Se Jesus não é Deus, o sangue dele não é puro e ele não tem poder nenhum para resgatar homens que pecaram contra Deus. Ele precisa ser Deus e ele precisa ser homem, não é? Porque o homem tinha que pagar pelo seu pecado. Então ele é homem e precisa ser Deus para que possa resgatar, para que o seu sangue, para que a sua vida tenha um valor de fato. E ele é Deus, como João nos apresenta. Estava dizendo, as coisas passaram a existir por causa do poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então ele é apresentado como vida, mas é apresentado como luz também. Cristo é luz tanto na criação como na recriação ou como na regeneração. Mencionei isso também no domingo passado. João, nós vimos aqui, está falando sim da criação. Está falando do princípio da criação, além de falar da eternidade, ele está falando do princípio, de quando tudo passou a existir, o Senhor Jesus Cristo estava presente. Ele é Senhor, ele é Criador. E aí nós encontramos a revelação bíblica e vemos que o homem pecou, se afastou de Deus, passou a viver em trevas, e então Cristo regenera o homem. O homem só pode ser aceito novamente pelo Deus Criador unicamente por meio de Jesus Cristo. Não há ninguém, nenhuma outra suposta divindade, não há obras, boas obras, por mais que sejam excelentes, né, à vista dos homens, não há absolutamente nada que possa conduzir ao Deus Criador, possa conduzir o homem ao Deus Criador, senão a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade Santa. João, inspirado pelo Espírito Santo aqui, observe, irmãos, ele passa, nesses versos aqui, nos versos 4 e 5, ele passa da criação deste mundo, que nós já fizemos menção, está falando do princípio. Então ele passa da criação de tudo, ou da condição eterna, melhor, ele passa da condição eterna, ele estava falando do princípio de tudo, Cristo sempre existiu, Cristo é Deus, ele passa da eternidade para a criação, e da criação ele passa para o momento pós-queda, como eu vou estar explicando aos irmãos. Podemos lembrar, novamente lá do início, agora de Gênesis 3. Nós conhecem bem a narrativa ali de Gênesis capítulo 3, quando o homem, criado por Deus, pecou, escolheu pecar. Quando o homem peca, em Gênesis capítulo 3, quando o homem deliberadamente com a sua esposa escolhe pecar, ir contra o Criador, desobedecer o Criador, o que passa a existir no mundo então? Ou melhor, o que o homem passa a ser, se não um cego espiritualmente, ele passa a ser um surdo espiritualmente. Porque antes da queda, o homem ouvia Deus de forma muito, muito clara. Ele convivia com o Senhor andava pelo meio do jardim com o homem. Ele via, não literalmente, mas ele tinha compreensão, não é, mental, ele conseguia ver o Senhor em um certo sentido. Mas depois da queda, o homem perde as suas habilidades, ele já não ouve mais a Deus como deveria ouvir, ele já não vê mais a Deus como ele deveria ver. De forma talvez mais teológica, nós diríamos que os homens se tornaram doentes ou enfermos, eles passaram a morrer fisicamente, moralmente e espiritualmente. O corpo começou a definhar, os valores começaram a definhar também, morte moral, entrou o pecado do mundo,
a falsidade, a mentira, a promiscuidade, tudo já estava ali no momento da queda, quando eles caíram, e o homem passou a morrer espiritualmente e passou a merecer o inferno, a condenação eterna. Porque a morte espiritual final é essa, é a separação de Deus, é o abandono total da parte de Deus em direção aos homens. E nisso consiste o inferno. Cristo experimentou o inferno na cruz do Calvário quando o Senhor Deus, a primeira pessoa da Trindade Santa, seu Pai, o abandonou na cruz do Calvário. O homem passou então a definhar, tudo passou a ficar complicado e no sentido mesmo pecaminoso. Se nós tivermos em mente Gênesis 3, nós vamos ver algumas consequências do pecado deliberado do homem, dessa treva espiritual, dessa cegueira espiritual, dessa surdez espiritual. Porque o casamento era perfeito, o casamento era harmonioso, mas depois da queda, o casal passou a viver conflitos angustiantes, e nós sabemos o que é isso, todos aqueles que são casados. Quando nós olhamos para Gênesis 3, nós aprendemos ali que Satanás, depois da queda, passou a ser inimigo do homem. Porque ele havia caído antes. Né? Sabe exatamente que momento. Mas, obviamente, Satanás, um anjo, né, a quem Deus tinha dado toda a honra dos céus, quis ser igual a Deus, caiu, e esse Satanás, esse anjo decaído, o diabo, ele entrou no jardim, né, e tentou o homem, e a partir do momento em que o homem deu ouvidos, a humanidade deu ouvidos a Satanás, então Satanás passou a ser inimigo, já era inimigo de Deus, passou a ser inimigo dos homens também. A mulher teve filhos com dores, e o homem passaria a sentir o cansaço. O trabalho que é bênção na criação passa a ser agora, para o homem, algo pesado, até algo maldito, né, para o homem. O trabalho permanece sendo santo. Deus criou o trabalho ali e deu ao homem. E até a terra passou a produzir tudo o que não presta. Cardos e abrolhos passaram a existir por causa da desobediência do homem. Qual é a figura, irmãos, que nós temos, senão trevas? Trevas espessas, trevas espirituais. O homem antes foi criado por essa luz, por essa vida. Jesus Cristo deu vida a ele. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas aqui no Evangelho de João, Cristo deu vida ao homem. O homem escolheu pecar, ele passou a experimentar a morte. Cristo é a luz, João diz. Cristo era a luz do homem, deu luz ao homem. Nesse sentido, iluminou a vida do homem. Mas o homem desobedeceu e passou a experimentar trevas espessas, trevas espirituais. Então João nos diz que a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Literalmente, o texto grego diz que as trevas não agarraram a luz. Elas não conseguiram deter a luz. A luz é Cristo. João tinha falado do verbo, ele diz o verbo, ele, ou nele estava a vida, ele era a vida, ele é a vida e luz dos homens, e a luz não, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra a luz. O que João quer dizer é que as trevas não se apoderaram de Cristo. Nem na criação, nós lemos lá em Gênesis, que havia trevas sobre a face do abismo, e então Deus, como eu, de forma didática aqui disse, Cristo, disse, haja luz, e a luz venceu as trevas. Então a luz prevaleceu contra as trevas, tanto na criação, como também no momento pós-queda. Porque os irmãos também conhecem a promessa que Deus fez a Adão e Eva, conhecido como proto-evangelho. Deus anunciou o evangelho a Adão e Eva quando prometeu a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Cristo criou tudo, venceu as trevas. Quando o homem cai e entra em trevas, Cristo não é vencido pelas trevas. Ele permanece prevalecendo contra elas. E ele aparece também ali naquela promessa, quando Deus diz, vem o semente, vem o filho da mulher. Cristo criou, Cristo cria, o Espírito de Cristo permanece mantendo o universo, cada bebê, cada planta, cada animal, cada chuva que cai,
cada raio de sol que nós recebemos, enfim, tudo é manutenção desse Cristo, do Espírito de Cristo, do Deus Todo-Poderoso na sua criação. Deus não abandonou a sua criação, ele permanece criando. Então ele cria e ele regenera também, ele recria. O homem caiu, mas Cristo recria. As trevas jamais prevalecerão contra a luz, contra Cristo, contra esse Senhor que é apresentado aqui como vida e como luz também. Por isso ele é chamado de luz dos homens. Ele é a luz dos homens. Aqui mesmo em João, lá no capítulo 11, que é um capítulo emocionante, né? Para Jesus, para quem lê, para as irmãs de Lázaro, para o próprio Lázaro. O capítulo trata exatamente da morte de um amigo de Cristo e da sua ressurreição. No verso 25, o Senhor Jesus se apresenta como a vida. Quando ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Ele é a vida, ele é o que dá a luz, porque aquele que está morto se encontra em trevas, pelo menos humanamente falando. Não é? Se nós voltarmos um pouco, né, nós lemos agora João 11, no capítulo 5, aqui do Evangelho de João, Jesus apresenta a sua missão, ele explica a sua missão a partir do versículo 19, após ter curado um paralítico. E no verso 19, então lhes falou Jesus, em verdade, vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhante o faz. Porque, verso 20, o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que esta lhe mostrará, para que vos maravilheis. Verso 21, pois assim como o Pai ressuscita os mortos, assim também o Filho vivifica quem ele quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho de modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Por isso que as seitas, religiões falsas, as seitas que querem dizer que adoram a Deus, mas negam a Cristo, na verdade estão se enganando, porque Jesus mesmo diz aqui, aquele que honra o Pai honra o Filho, quem não honra o Pai não honra o Filho, e vice-versa. Se alguém diz honrar a Deus, chamado de Alá, de Jeová, ou seja lá do que for, mas não honra Cristo, está se enganando, está adorando um Deus segundo a sua imaginação decaída, pecaminosa, mas não está adorando o Deus que o Deus verdadeiro se revela na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Continuando João 5, 24, em verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade, vos digo que vem a hora, e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Jesus está aqui falando tanto da morte física quanto da morte espiritual. Vejam que ele diz, vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem viverão, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concede ao Filho ter vida em si mesmo. Lhe deu autoridade para julgar, porque é filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acharem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Aqui é uma referência escatológica. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Jesus é vida. Jesus é a vida dos homens e Jesus é a luz também dos homens. Quando nós vamos para a primeira epístola de João, capítulo 5, bem no finalzinho, versículo 20, João diz, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Essa é a mensagem de João. Jesus é a vida dos homens. Jesus é a luz dos homens. Estou me referindo aqui tanto à criação quanto à regeneração. E mais especificamente acerca da regeneração, que é um momento pós-queda. E essa é a condição na qual todo homem se encontra quando vem ao mundo. Ele vem cego e ele vem surdo, espiritualmente falando. Jesus ensina isso. Vamos chegar à parte mais profunda que os irmãos já conhecem.
que eles estão, na verdade, mortos. Mas antes da morte, podemos dizer que os homens, eles estão surdos espiritualmente. Em Mateus, no capítulo... Podem abrir aí a sua Bíblia. Mateus capítulo 13, nós encontramos a parábola do solo, mais conhecida como parábola do semeador. E Jesus, então, conta a parábola. Alguns homens não entendem nada acerca da parábola. E até mesmo seus apóstolos pedem, na verdade, Jesus explica a parábola a eles, mas eles fazem a pergunta ao Senhor, dizendo: Mestre, por que tu falas em parábolas? Veja, Mateus 13, verso 10. Então, se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábola? Ao que respondeu: porque a vós outros, Jesus estava falando aos seus discípulos, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem, se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Verso 14. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Hoje de manhã, falando da tipologia de Moisés, né? Moisés aponta para Cristo como um profeta. Eu disse aos irmãos que todos os profetas do Antigo Testamento falavam pelo Espírito. Então esse verbo, esse logos, essa palavra, que é Deus, que estava no princípio, que criou todas as coisas, é o mesmo logos, é o Cristo, que está usando o profeta Isaías, que está usando todos os profetas do Antigo Testamento. E o Senhor falou por boca do profeta Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvides, e não ouviram. Jesus, em muitos momentos do seu ministério, era duro na sua palavra, não é? Ele não veio agradar para fazer a vontade de Deus, do seu Pai. E ele dá a razão da parábola aqui. Às vezes alguns pedagogos desavisados usam esses versos para dizer assim: não, olha, porque tem que usar figuras, porque Jesus queria ensinar, ele usou muitas parábolas, muitas figuras. Não. Jesus deixa muito bem claro aqui: eu falo em parábolas para que esse povo não se converta, para que eles não entendam. Porque eles ouvem, né? Eles estão ouvindo, mas eles não ouvem de fato. Eles estão vendo, eles estão me vendo, mas eles são cegos. Por quê? Porque eles estão mortos espiritualmente. Eles são cegos espirituais, eles são surdos espirituais. É por isso que uma das manifestações de Cristo é na cura física do homem. João não apresenta tanta cura como alguns evangelhos apresentam. Mas quando nós lemos acerca do poder que Cristo tem de curar os enfermos, essas curas não são apresentadas na luz da Escritura para que nós façamos campanha de cura e chame todos os enfermos na frente, coloque a mão nele e diga: vocês estão curados e vão embora. Jesus quer ensinar que ele tem todo o poder. Ele tem o poder de restaurar vista aos cegos. Ele tem poder de fazer com que os ouvidos surdos abram. E isso espiritualmente falando. É verdade que ele tem poder para curar quem ele quer. Todos nós temos testemunho de cura na nossa vida, na vida de familiares, enfim. Porque o Senhor é o Senhor de todo o universo. Ele mantém o seu universo e ele faz tudo de conformidade com... Mas quando nós olhamos as curas, vemos Cristo apontando para a situação espiritual do homem. O homem é um surdo espiritualmente, ele é um cego espiritualmente. Ele é como um zumbi, ele é como um morto-vivo. Ele está andando, ele está caminhando, ele está vendo, ele está ouvindo música, mas ele não entende nada das verdades espirituais. Por quê? Porque eles estão mortos dos seus delitos e pecados.
Quando Paulo escreve aos Efésios, falando da graça, né, da salvação, falando de Cristo, ele diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele explica: nos quais andastes outrora no curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, isto é, Satanás, o inimigo lá de Gênesis capítulo 3. Ele passou a ser inimigo do homem. Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Essa é a condição de todo homem que vem ao mundo. Eles estão em trevas espirituais em decorrência do pecado dos nossos primeiros pais. Há trevas espessas. Eu citei Gênesis capítulo 3 na queda, o relacionamento conflitante do casamento, as dores da esposa, o cansaço do homem, a fadiga, Satanás como inimigo, e disse trevas, irmãos, espessas trevas. E quando nós olhamos para toda a história da humanidade, o que nós encontramos senão trevas espirituais também. Porque os homens andam como nós andávamos outrora. Os homens andam segundo o curso deste mundo. Eles querem o valor do mundo. Eles não querem o valor da igreja. Eles não querem o valor do evangelho. Eles não querem os princípios. Eles querem o mundo, eles querem o pecado, eles querem a promiscuidade, eles querem a desobediência. Porque eles andam segundo o curso deste mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar. Satanás é o pai da mentira. Satanás é o enganador. Satanás é o sujo. Ele é o diabo. Ele é inimigo de Deus. E as pessoas não querem Deus. As pessoas querem viver na sujeira. As pessoas querem viver em desobediência. Porque ele agora, isto é, o diabo, esse príncipe, ele atua nos filhos da desobediência. Eles são desobedientes ao mandamento de Deus. Eles andam segundo as inclinações da carne. Eles fazem a vontade da carne. Eles querem fazer a vontade dos seus próprios pensamentos. Eles não querem Deus. O que nós, que fomos alcançados pelo Evangelho de Cristo, fazemos quando nós pecamos? É verdade, a natureza pecaminosa ainda luta contra a nova natureza. Nós também, muitas vezes, satisfazemos a vontade da carne, mas nós não queremos satisfazer a vontade da carne. Nós choramos, nós lamentamos, nós lutamos contra nós mesmos, nós esmurramos o nosso corpo como Paulo fazia, porque nós não queremos satisfazer a vontade da carne. Satisfazemos a vontade da carne porque nós temos a natureza pecaminosa. Nós somos pecadores, mas o Espírito de Deus habita e nós não queremos pecar, nós não queremos satisfazer a vontade da nossa carne. Os pensamentos são maus. Os pensamentos são da própria natureza pecaminosa. Mas o Espírito Santo que habita em nós luta contra essa velha natureza e nós queremos banir os maus pensamentos da nossa mente. Nós não somos mais filhos da ira. Mas aqueles que não têm o Evangelho, eles são filhos da ira. Hoje, por exemplo, numa festividade pagã idólatra da nossa cidade, nós nos perguntamos como as pessoas não têm a compreensão de que aquela imagem é um pedaço de madeira, é um pedaço de gesso e que não tem poder nenhum. Como eles não entendem isso? Porque eles estão em trevas. Como um homem deliberadamente sai da sua casa para atrair a sua esposa, para satisfazer os seus desejos carnais, porque ele está em trevas. Como alguém não quer ir à igreja e ouvir o Evangelho e se alegrar na comunhão dos santos, porque está em trevas. Porque os homens roubam, porque os políticos cada vez mais ricos, roubando dos pobres, porque eles estão em trevas. O mundo está em trevas. Porque Adão e Eva pecaram deliberadamente. A boa notícia é exatamente essa que nos traz. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Jesus permanece Senhor da criação, e ele permanece Senhor da regeneração. As trevas não prevalecem contra a luz até hoje. Prova disso somos nós. Se nós compararmos
o mundo em trevas e a igreja, nós podemos, de forma infantil, pensar assim, não, mas as trevas estão prevalecendo, não é? Ora, a lógica de Deus não é nossa. O nosso pensamento não é o pensamento de Deus. Jesus diz no Antigo Testamento, eu é que sei que pensamento tenho acerca de vós. Os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, diz o Senhor. As trevas nunca prevaleceram contra a luz. É a luz que resplandece nas trevas sempre, no plano de Deus eterno. Satanás, com todo o seu poder, com toda a sua artimanha, ele nunca, jamais vencerá o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ele é a vida. Porque ele criou todo o universo. Ele é Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ele é eterno. Ele é todo-poderoso. A luz sempre vence as trevas. Esse é o testemunho que João vai dar. João Batista, veja o verso 6 aqui, João, capítulo 1, verso 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, João Batista. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Ele está falando então agora dessa luz que estava na eternidade, no princípio da criação, que após queda a luz continuou resplandecendo nas trevas, assim como fez na criação, e agora, na plenitude dos tempos, então essa luz encarnou. Esse é o assunto principal aqui do prólogo, no versículo 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. Ele encarnou, essa luz veio, é o testemunho que João Batista dá, mas esse testemunho nós vamos considerar no próximo domingo, se Deus assim permitir. Apenas duas lições, irmãos. A primeira, ressaltando o que nós consideramos aqui, é que os homens estão em trevas, os homens estão mortos espiritualmente. Eu mencionei aqui alguns pecados. Não se assuste, não. Você que é novo convertido, e nem você também que é antigo. Às vezes nós nos deparamos, mas como? Por que tanta miséria? Por que tanto roubo? Por que tanta injustiça? E no mundo todo, não é só no Brasil, não. Por que tanta desigualdade, sem considerar a ideia diabólica do comunismo e do socialismo? Mas por que tanta injustiça no mundo? Por que tanto pecado no mundo? Porque o mundo está em trevas. O mundo rejeita Cristo. O mundo quer seguir os seus próprios pensamentos, os seus próprios valores. O mundo, a sociedade, aqueles que não conhecem a Cristo, querem a liberdade para eles. Eles podem falar de idolatria, eles podem pregar o homossexualismo, eles podem pregar promiscuidade, eles podem viver roubando, mas quando alguém apresenta o Evangelho, eles dizem que nós somos intolerantes. Vocês são intolerantes, vocês não querem aceitar nada. Peraí, mas não é liberdade? Uma das frases que eu usava para derrubar o argumento ou a objeção dos colegas e dos professores nas universidades, por onde eu passei, era esse. Mas não é liberdade aqui dentro? Vocês não defendem a liberdade de expressão? Então dê licença que eu tenho liberdade de expressão e eu quero dizer, eu creio em Cristo, eu creio que Deus criou todas as coisas, que Ele é meu Salvador e que vocês precisam desse Salvador. Dá licença que eu tenho liberdade de expressão. E nós perguntamos como eles vivem em trevas. Como eles não conseguem crer em Cristo? Porque eles não creem em Deus? Porque eles estão em trevas. Eles precisam de quem? Eles precisam da luz. É a luz que resplandece nas trevas. Enquanto não houver luz, não haverá vida, porque Jesus é a vida, porque Jesus é a luz dos homens. Trevas, morte, são sinônimos aqui. Se a primeira lição é que os homens estão em trevas e estão mortos, a segunda lição é que Jesus é a luz e Jesus é a vida dos homens. É por isso que nós cantamos Jesus, é por isso que nós falamos de Jesus, é por isso que nós pregamos Jesus. Isso não é fanatismo, não. E isso nem é pentecostalismo também, não. Isso é piedade genuína. É querer falar de Jesus. É pregar Jesus. Irmão. Seja onde for. É testemunhar acerca da luz que nos alcançou. Seja na vizinhança, seja na família, seja na escola, na universidade, seja no Facebook. Gente que gasta horas e horas no Facebook. Eu não encontro um versículo bíblico
contra uma palavra de Jesus ali. A Bíblia nos ensina que a boca fala do que o coração está cheio. E parafraseando, nós escrevemos no Facebook aquilo que está no nosso coração. É isso. Nós proclamamos, nós propagamos aquilo que está no nosso coração. Se o meu coração está cheio de materialismo, se o meu coração está cheio de mundanismo, eu vou propagar mundanismo, eu vou viver mundanismo. Agora, se o meu coração está cheio de Cristo, da palavra, de luz, de vida, eu vou propagar luz, vida. E eu não estou falando aqui de algo pesado para nós. Então agora, a partir de amanhã, o pastor está olhando no Facebook, então eu vou colocar um monte de versículos. Não é disso que eu estou falando. Estou falando do prazer que nós temos de falar de Cristo, de escrever sobre Cristo, de falar do nosso Senhor, do nosso Salvador. O mundo está perdido, irmãos. O mundo está em trevas e por isso que Cristo encarnou. Ele encarnou para trazer vida e vida em abundância. Ele encarnou para iluminar os homens em trevas. Nós estávamos em trevas outrora. Até você que nasceu na igreja. Você veio na condição de perdido. Até que Cristo, no momento exato, o alcançou e lhe comunicou fé. Outros, dentre nós, passaram a viver o mundo mesmo. Ser escravo de Satanás. Eram idólatras, perdidos no mundo, promíscuos. Mas Deus salvou. Cristo é a luz dos homens. Cristo é a luz do mundo. Cristo é a vida eterna. Por isso eu pedi ao presbítero Jonas que lesse João capítulo 8, versículo 12. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Vamos ficar de pé? Vamos cantar e depois nós vamos orar, pedir a bênção apostólica e encerrar o culto. Eu quero cantar com os irmãos no livro de Cântico, número 259.